Olá, povo de Deus, domingo 30 de abril de 2023. É o quarto domingo da Páscoa. Bom pastor. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 14a, 36, 41. Primeira carta de Pedro 2, 20b, 25 e João 10, 1, 10. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. O trecho de Atos dos Apóstolos que lemos hoje relata o final do discurso de Pedro no dia de Pentecostes, que provocou inúmeras conversões. Atos dos Apóstolos bem que poderia se chamar Atos de Pedro e Paulo, pois o livro tem essa estrutura: expansão em 3 etapas. Jerusalém, de 3 a 7, Judéia e Samaria, de capítulos 8 a 12, e os confins da terra, de 13 a 28. Pedro se destaca na primeira e na segunda etapas e Paulo na terceira. A grande afirmação de Pedro presente no trecho de hoje fazia parte do querigma apresentado pelas primeiras comunidades. Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Esse núcleo da pregação dos primeiros era suficientemente forte para provocar conversões nos seus ouvintes. Deixava-os com o coração aflito, condição prévia para uma verdadeira e autêntica conversão. Se o coração aflito se constituía na condição prévia para a conversão, só isso não bastava. Era necessário tomar uma decisão séria e consequente para uma mudança autêntica de vida. Assim, é fundamental a pergunta que faziam os que se deixavam tocar pelas palavras de Pedro: o que devemos fazer? Para que a conversão fosse real, Pedro afirmava seus requisitos: deixar-se batizar em nome de Jesus, ter os pecados perdoados, receber o Espírito Santo, salvar-se da gente corrompida. Na verdade, o perdão dos pecados, a recepção do Espírito Santo e o livrar-se da gente corrompida era tudo frutos do batismo em nome de Jesus. Funcionava como uma porta de entrada para um mundo inteiramente novo, onde o senhorio era exclusivo e pleno do Senhor Jesus. E o trecho de hoje dos Atos dos Apóstolos termina dizendo que era grande o número dos que se uniam aos apóstolos, cerca de 3.000 pessoas. Pedro 2, 20b a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca.
Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Uma leitura descuidada do trecho de hoje da carta de Pedro pode dar a impressão de que os cristãos devem ser resignados, aceitar passivelmente os sofrimentos. É importante destacar que Pedro se dirige para os cristãos migrantes da Ásia Menor, trabalhadores escravos, pessoas que padeciam toda sorte de sofrimento junto aos seus patrões injustos. O autor da carta de Pedro quer mesmo encher de coragem os cristãos para que não desanimem frente à situação que estão vivendo. Afirma que o sofrimento da vida presente os torna agradáveis diante de Deus, os aproxima do sofrimento de Cristo e os torna aptos para organizar a vida na confiança total a Deus. Dessa forma, os cristãos deixariam de ser ovelhas desgarradas para se transformarem em ovelhas do único pastor que verdadeiramente guarda suas vidas. João 10, 1:10. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A tradição do pastoreio é muito comum e antiga junto ao povo de Deus. Já no tempo do profeta Ezequiel, aplicava-se essa metáfora aos dirigentes do povo. Na tradição mesopotâmica, o pastor era o sol. Na tradição do povo de Israel, o pastor era o seu governante. João usa essa metáfora para relatar o relacionamento de Jesus com o povo ao qual ele foi enviado pelo Pai para cuidar de sua salvação. Em Ezequiel 34, temos a comparação do bom pastor com o mau pastor. Trata-se de uma crítica veemente aos reis de Israel, que, ao invés de cuidar do povo a eles confiado, usava desse povo para seus próprios interesses. Ezequiel afirma que, diante da corrupção generalizada dos reis de Israel, Javé decidiu ele mesmo assumir o pastoreio do seu povo. Dessa forma, quando Jesus assume ser ele o bom pastor, está na mesma perspectiva. No tempo de Jesus, era comum um só redil servir de abrigo para ovelhas de diversos pastores. Elas se juntavam para dormir e se abrigar de animais ferozes. Mas na manhã do dia seguinte, cada bando distinguia com perfeição a voz do seu pastor.
Era tal a familiaridade do pastor com suas ovelhas que servia perfeitamente para simbolizar o amor pessoal de Jesus por seus seguidores. Naquele tempo entendia-se muito bem tal analogia. Outro dado interessante da cultura dos cuidadores de ovelhas da Palestina daquele tempo é o fato dos redis não terem porta. Tratava-se apenas de um espaço comum com um muro pequeno e baixo com um vão como entrada. Neste vão um dos pastores deitava-se, constituindo-se ele mesmo na porta do redil. Daí que Jesus se identificou com a porta. Trata-se de um simbolismo riquíssimo, pois Jesus afirma que quem entrar passando por ele será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta é sinal de segurança para quem entra, mas simboliza liberdade para quem sai. Jesus é isso mesmo. Abriga confortadamente a quem entra, alimenta com liberdade a quem sai. Nesse sentido, ele pode afirmar que veio para trazer-nos vida e vida em abundância. Precisamos multiplicar pastores a exemplo de Jesus, sobretudo na perspectiva do cuidado. Cuidado com a natureza, com os irmãos e irmãs, conosco mesmo. Tudo visando uma vida em abundância. Um beijo no seu coração.